Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, e hoje a gente vai falar sobre a suposta relação do ex-deputado Jean Willis, ex também BBB, né, para quem se lembra, depois do Big Brother ele foi eleito deputado. Jean Willis, aquele deputado que cuspiu em Jair Bolsonaro, a gente vai repercutir isso e ver de fato, muitos comentários de vocês aqui trazem essa questão, o Jean Willis estaria hospedado na mesma pousada que o Adélio Bispo ficou. O Jean Willis teria sido o autor do pedido para matar o Jair Bolsonaro. É muita coisa louca que vem aqui e a gente peneirou tudo. Vai trazer aqui 5 matérias para a gente discutir e o que eu peço para você é que você fique comigo até o final, entenda de vez e saia daqui reverberando a verdade que a gente apurou, tá? A verdade que a gente apurou e a verdade que tem que ser dita, tá? Então você vai saber tudo tintim por tintim para acabar de vez com essa conversa e dar o parecer definitivo da relação de Jean Willis, dessa suposta relação de Jean Willis com Adélio Bispo. O que eu te peço que você não precisa pagar nada para estar aqui comigo, tá? Tudo de graça, seu comentário é de graça, o seu joinha vale muito porque chama outras pessoas que querem esse tipo de conteúdo, querem saber a verdade e querem um Brasil mais limpo e óbvio, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque isso faz você não me perder de vista. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Parigiani, sou jornalista aqui de São Paulo, e a gente vem crescendo a cada dia esse canal com uma independência jornalística que os veículos de grande mídia hoje não possuem. Uns porque estão patrocinados pelo governo, outros porque estão querendo ser patrocinados pelo governo, e outros heróis aí da independência de informação fazem isso, mas na grande mídia, na TV aberta, não conseguem se perpetuar, não conseguem se fixar por conta de boicotes, na verdade, né, de um governo que está parecendo muito com o governo venezuelano, que quer deixar falar somente quem fala bem do lado deles. Então, acho que você entendeu a informação, vamos repercutir. O Jean Willis, para quem não sabe, está aí na tela, ele teve um problema com o Bolsonaro, né, em 2000... Eu vou ver direitinho aqui para não falar besteira. A facada foi em 2018 e essa declaração dele foi em 2021. Então, essas coisas que aconteceram fazem com que os mais empolgados, né, vamos dizer assim, associem o Jean Willis como um mandante, né? O ódio que ele tem do Jair Bolsonaro, o lance dele falar que ele faria de novo o que ele fez, de cuspir no Bolsonaro. Para quem não lembra, o Bolsonaro ganhou a eleição, o Jean Willis mudou, acho que para Portugal. A gente vai apurar tudo isso aqui. Então, matéria do Poder 360 para contextualizar a origem da treta do Jean Willis com o Jair Messias Bolsonaro. Ele escreve aqui, ó, claro, ele disse, né, claro que eu faria novamente, diz Jean Willis, sobre cuspe em Bolsonaro. O ex-deputado afirma que paga um preço altíssimo até hoje por causa da reação que teve. Matéria do Poder 360, o ex-deputado federal Jean Willis, né, ele estava no PT na ocasião aqui, não sei se ele ainda está, relembrou nessa segunda-feira, 31 de agosto, em entrevista ao UOL, o episódio em que cuspiu no então deputado e agora presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a votação pelo impeachment da Dilma. Willis afirmou que paga um preço altíssimo até hoje por causa da reação que teve, mas não se arrepende e faria novamente. Claro que faria novamente. Naquelas circunstâncias, esse gesto ganha significado maior e mais compreendido hoje do que naquele momento. Só lembro que cometi esse ato porque tem imagens. Entrei em um tipo de transe. Segundo o ex-deputado, o processo que retirou Dilma da presidência foi um espetáculo público para humilhar uma mulher, a primeira presidenta, transmitida em rede nacional, e a noite da votação final foi um episódio grotesco. Não bastava humilhar publicamente e tirar o mandato eleito pelo povo, mas o voto de Bolsonaro implicava em reacender traumas terríveis dela. Uma pessoa que nunca foi torturada pode nem ter ideia do que é isso, e essas feridas dentro de nós, afirmou. Willis disse que a reação em cuspir Bolsonaro aconteceu depois que o atual presidente da República, o Bolsonaro era presidente na ocasião da entrevista em 2021, dedicou seu voto ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-CODE, Destacamento de Operações e Informações do Centro de Operações de Defesa Interna, órgão de repressão da ditadura. Aquilo foi tão indigno, eu tremia de ódio e raiva. Quando fui votar em sequência, depois de Bolsonaro, fui votar em uma chuva de insultos. Quando voltei ao meu lugar, esse sujeito fez um insulto homofóbico que eu não vou reproduzir. E aí, nessa hora, entrei em transe e cuspi na cara dele. Meu gesto foi o maior de dignidade da minha noite, afirmou. Willis disse que defenderia Dilma novamente. Nós, LGBT e mulheres, somos as grandes vítimas daquela bancada. Retorno ao Brasil. O ex-deputado vive atualmente na Espanha, foi para a Espanha, né, na Europa,
e afirmou considerar retornar ao Brasil só quando o governo Bolsonaro estiver derrotado de vez. Não há segurança para mim ou para minha família, embora esteja naufragando, o governo ainda tem uma base radicalizada, então é capaz de fazer muita coisa. Volto quando vencermos de vez essas forças políticas de destruição que emergiram com força em 2018. Então, aqui foi a treta, né? Foi tudo no impeachment da Dilma que aconteceu. Posteriormente, em 2018, aconteceu a facada e Bolsonaro foi eleito presidente. O Jean Willis pegou e, rapou fora para a Europa por não se sentir seguro aqui, já que ele foi cuspir bem na cara do futuro presidente do Brasil. E aí, 6 de setembro de 2018 acontece a facada, né? O Jean Willis estava no Brasil, o Adélio estava no Brasil, o Bolsonaro estava no Brasil, obviamente. E aí começaram esses rumores de ligação, né? O que está acontecendo? Gente que associou sem prova o Jean Willis está tomando pau na justiça. E não é errado, né? Porque não teve prova. Então, quando você não tem prova, você não pode cravar. E aí vem aqui, ó, o portal Conjur, matéria aqui do Sérgio Rodas, falando de um que se lascou por fazer essa associação do Jean Willis, né, com o Adélio Bispo. E aí é o Marco Feliciano. Todo mundo conhece o Marco Feliciano. Vamos ver se tem foto dele aqui. Ó, foto dele aqui. E a matéria diz o seguinte: o deputado federal Marco Feliciano do Republicanos não provou sua acusação de que o ex-deputado Jean Willis do PT teve participação na facada recebida pelo presidente Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018 e teve a intenção de caluniar o Willis ao publicar tal afirmativa. Com esse entendimento, o 5º Juizado Especial Civil do Rio de Janeiro condenou o pastor a pagar indenização por danos morais de 41.800 ao petista. A decisão é desta terça-feira. Além disso, o deputado deverá fazer retratação pública em seu perfil no Twitter no prazo de 10 dias. Se descumprir medida, terá que pagar multa de R$20 mil. Em abril, só contextualizando o que ele falou, em abril de 2020, Bolsonaro já eleito, Feliciano publicou em suas redes sociais mensagem associando Willis a Adélio Bispo, autor da facada contra Bolsonaro. Segundo @Oswaldo Júnior, em depoimento à PF, testemunha revela que Adélio Bispo esteve no gabinete de Jean Willis. No dia do atentado, alguém deu entrada na Câmara dos Deputados com a identidade de Adélio. Jean renunciou ao mandato e saiu do país após a eleição, declarou Feliciano compartilhando o link do site Renews. Jean Willis foi à justiça afirmando que a notícia era falsa, uma vez que a Polícia Federal, em 2 inquéritos, concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho e sem mandantes. O 5º Juizado Especial Civil do Rio entendeu que Feliciano extrapolou o direito à liberdade de expressão, isso porque não comprovou sua acusação de que Bispo esteve no gabinete de Willis. Além disso, o juiz declarou que o pastor teve a intenção de caluniar o petista, sugerindo que ele estava associado à tentativa de homicídio de Bolsonaro. É muito grave isso, e o que acontece? Os políticos, eles perdem a mão, porque o político não é jornalista. O político, ele não fez juramento ético nenhum de não mentir, né? O político, ele não se formou 4 anos para reverberar informação, ele simplesmente fala coisas que favorecem, ele fala contra as oposições que tem ali dos partidos, e nessa daí acaba perdendo a mão e ganhando um processo do Jean Willis, que nesse caso aqui foi correto, porque se você traz a afirmação de vínculo, você tem que comprovar, né? Pelo menos o que a gente aprende no jornalismo é isso, e aí o político que não é jornalista escorrega. Aí temos uma matéria aqui também do aosfatos.org que traz a seguinte narrativa. Vamos colocar aqui de que Jean Willis não foi intimado a depor sobre Adélio Bispo, né? O autor do texto é o Luiz Fernando Menezes e diz assim: uma entrevista do senador Marcos Duval, todo mundo sabe, posicionado à direita, do Podemos do Espírito Santo, feita em abril de 2020, voltou a ser compartilhada nas redes sociais com a alegação falsa de que o ex-deputado federal Jean Willis será intimado a depor na investigação sobre o caso Adélio Bispo. Na época, Duval tentou convidar o Willis para depor no Senado acerca da facada sofrida por Jair Bolsonaro do PL em 2018, mas o convite foi rejeitado pelo Senado. Inquéritos da Polícia Federal apontam que Bispo agiu sozinho e o Willis nunca foi intimado a depor nas investigações. E aí o vídeo descontextualizado tinha mais de 4 mil compartilhamentos no Facebook, porque é isso, né? A direita compartilha mesmo, a esquerda também compartilha quando favorece a eles, e esse conteúdo tem que ser muito bem contextualizado e confirmado. Se pulverizar uma informação de achismo pode gerar problema para você. Com base em um vídeo divulgado em abril de 2020, postagem nas redes sociais alegam
que o ex-deputado federal Jean Willis será intimado pela PF a depor no caso ao atentado sofrido pelo presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018. A informação divulgada no vídeo, entretanto, diz respeito a um pedido do senador Marcos Duval para que o Willis prestasse depoimento ao Senado sobre o caso. O pedido não foi votado e o ex-deputado nunca foi intimado nas investigações. Naquela época, Duval havia protocolado um convite para que o Willis prestasse esclarecimentos à CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado, sobre o caso. O convite estava baseado nas declarações de um homem chamado Luciano Mergulhador, que afirmou ao blogueiro Oswaldo Eustáquio que conhecia Adélio Bispo e que ele havia visitado o gabinete de Jean Willis em 2013. A acusação, no entanto, não foi sustentada pelo próprio Luciano em depoimento à PF depois. Após a repercussão do vídeo, Willis se defendeu das acusações, negou qualquer envolvimento com o caso e processou o senador, mais um que tomou um processo do Willis aí por danos morais. Em agosto de 2021, a Quinta Vara Civil do Rio de Janeiro condenou Duval a pagar mais 41.800, a mesma indenização que foi pedida ao Marco Feliciano, ao ex-deputado. Até o momento, a PF finalizou 2 inquéritos sobre o caso, um em setembro de 2018, outro em maio de 2020, teve um agora em 2024, que concluiu que Adélio agiu sozinho e a motivação seria inconformismo político. Jean Willis não foi citado ou ouvido em nenhum dos inquéritos. Desde novembro de 2021, após uma decisão do TRF1, a polícia investiga os advogados que atuaram na defesa do agressor. Não há, no entanto, atualizações sobre esse inquérito. Aí a matéria antiga, né, teve sim as atualizações. Uma das atualizações, inclusive, ligando advogados a uma facção criminosa muito famosa aqui de São Paulo. E a outra atualização que a gente trouxe com exclusividade aqui no canal foi a do Cabo Clênis, que está lá preso no presídio militar em Minas Gerais, e que ele tem, sim, o caso Adélio Bispo na mão dele, porque como ele prendeu Adélio e fez uma gravação na qual ninguém teve acesso até hoje, a gente espera um dia ter, ele sabe a verdade. Porque você dá uma porrada no amiguinho na escola, vamos diminuir o caso, Adélio. Você deu uma porrada no amiguinho na escola. Você está ali no calor da emoção. Uma pessoa te puxa de lado e pergunta por que você deu uma porrada no amiguinho? Você vai falar a real motivação. Se você é puxado de lado, aquela pessoa perguntou, mas não veiculou, que foi o que aconteceu com o Clênis. Ele sabe a verdade e está gravada essa verdade. Um dia há de aparecer esse vídeo. Quem quer um Brasil mais limpo aí, espera esse vídeo. E o Clênis é muito estratégico. Eu até falei que ele parece o Scofield, né? Para quem não sabe quem é o Scofield, é um personagem de uma série, uma das séries mais brilhantes de policial que eu já assisti, que se chama Prison Break. O Adélio parece o Scofield, tão estratégico. Então, como ele gravou isso, um dia pode vir à tona, e aí a gente vai ter sim a resposta e o esclarecimento do caso Adélio Bispo. Por quê? Depois que o Clênis pegou, levaram ele para tribunal, chegou 4 advogados ali, instruíram o Adélio do que ele deveria falar e o que não deveria, aquele depoimento ficou pasteurizado. Então, o que o Adélio fala depois do flagrante tem menos valor do que o que ele fala logo depois de ser preso pelo Cabo Clênis. Mais um dia a gente vai ter acesso a isso. Aqui tem outro que foi, outros que foram punidos, né, pela justiça por fazerem essa vinculação do Jean Willis com o Adélio Bispo. Tá aqui, ó, na tela aí com vocês. Filhos de Bolsonaro terão que indenizar Jean Willis por vídeo de fake news. Será que é 41.800 também? Vou fechar aqui. Em nova decisão do 5º Juizado Especial Civil do Rio, 2 dos filhos de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, foram condenados por compartilharem vídeo que ligava Jean Willis a Adélio Bispo, autor da facada no presidente em 2018. Ambos terão que pagar 20 mil a Jean Willis por indenização de danos morais. Só aí já passou de 120 mil de indenização na mão do Jean Willis, tá lucrando em cima da facada, em cima de quem está acusando ele de estar ligado a isso. A resolução decidida na última semana, no dia 4, pelo juiz Juarez Fernandes Cardoso, determina que cada um dos réus, Carlos e Eduardo, deverão pagar sob pena diária de 10 mil reais a indenização lá dos 20 mil e publicarem a presente decisão nas mesmas redes sociais utilizadas para realizar a publicação hora justada, afirma o processo. Então tá aqui, ó. Outra das diretrizes do processo, a exclusão das publicações de seus perfis nas redes sociais, já foi atendida pelos réus, já apagaram. As declarações dos réus, veiculadas em suas redes sociais, que certamente são capazes de atingir um número incalculável de pessoas, exorbitaram o limite de mera opinião pessoal, sendo capazes de ferir a honra e até mesmo colocar em risco a segurança do autor.
A ação foi iniciada em 2020, quando as personalidades conectadas ao presidente Bolsonaro publicaram os mesmos vídeos que divulgavam suposta conexão entre o ex-deputado e Adélio Bispo, narrativa que vai contra o confirmado pela investigação de que o agressor agiu sozinho nesse atentado. Os réus realizaram publicações em suas redes sociais, Facebook e Twitter, em que associam ao crime de tentativa de homicídio do presidente da República durante a campanha eleitoral de 2018. A DUS, que diz que mesmo tendo a Polícia Federal concluído 2 inquéritos e em ambos ter chegado à conclusão de que Adélio agiu sozinho sem mandantes, explica o processo. Na época, Willis afirmou que esse processo fazia parte de sua luta contra uma indústria de fake news e acusou os que publicaram de incendiar milícias digitais. Estou lutando contra uma indústria de fake news, contra o uso sistemático e premeditado de mentiras para difamar adversários, incendiar milícias digitais e desviar o foco dos escândalos governamentais e de seu projeto de poder autoritário. O UOL entrou em contato com o Carlos e Eduardo e com o Jean Willis em busca de posicionamentos em caso de manifestação. A nota será atualizada. E aí, para finalizar essa conversa, enquanto você faz aí o seu comentário agradecendo a audiência massiva de vocês aqui, agradecendo quem já deu o joião, quem não deu não esquece de dar, ainda tem oportunidade, a gente vai finalizar com uma matéria do G1, que aqui a gente é democrático, a gente põe matéria da Globo, a gente põe matéria de tudo. Falou besteira, a gente taca a pau, né? Aqui não é patrocinado pelo Brasil União e Reconstrução, não. Aqui a nossa opinião é isenta de verba, né? Não tem verba pública manipulando a informação, por isso que você está aqui, por isso que a gente está crescendo a cada dia, porque a gente traz a real para vocês. E o que foi relatado aqui pelo G1, e eu vou passar minha opinião aqui para vocês no final, é a matéria da Roberta Penaforte, da CBN, que foi repercutida pelo portal G1, dizendo: é fake que que o Ministério Público Federal descobriu depósitos de Jean Willis para a defesa de Adélio Bispo. Olha que nível que chegou a conversa. O Ministério Público Federal nega a informação. Ex-parlamentar nunca foi investigado pelo atentado ao presidente Jair Messias Bolsonaro ocorrido em 2018. Circula nas redes sociais uma mensagem que diz que o Ministério Público Federal teria descoberto depósitos do ex-deputado federal Jean Willis para Adélio Bispo, o homem que atacou o então candidato a presidente Jair Bolsonaro há 2 anos em Juiz de Fora. É fake, eles põem aqui. Ó. A mensagem falsa diz: urgente, Ministério Público Federal identificou depósitos de Jean Willis para advogados de Adélio Bispo, 50 mil em depósitos. Tanto a Procuradoria-Geral da República, né, quanto o Ministério Público Federal em Minas Gerais dizem que se trata de uma informação inverídica. Procurada pela CBN, a PGR diz que não consta nenhum procedimento com esse teor. O ex-deputado que mora fora do país, morava, né? Acredito que ele já está em território brasileiro novamente, após a vitória do Lula, como ele disse, ele voltaria. O ex-deputado que mora fora do país também rebate a afirmação: sempre que essa organização criminosa me ataca com calúnias e fake news é porque ela deseja criar alguma cortina de fumaça que encubra um crime seu, afirmou num post do Twitter no último dia 21. Jean Willis, que era parlamentar do PSOL no Rio de Janeiro, e o então deputado Jair Bolsonaro antagonizavam na Câmara dos Deputados quando ambos estavam na casa. Mas Jean não foi investigado no escopo do atentado à faca sofrido por Bolsonaro na corrida presidencial de 2018, tampouco no pagamento aos advogados de Adélio Bispo. O ataque foi no dia 6 de setembro e um ato de campanha. O caso já foi arquivado pela Justiça Mineira e Adélio foi considerado inimputável em razão de problemas mentais, ou seja, ele não pode ser punido, né, pelas penas de lei normal, porque segundo o Ministério Público ele é lelé da cuca. Em junho desse ano, o Ministério Público Federal em Juiz de Fora concluiu que ele agiu sozinho por iniciativa própria e sem ajuda de terceiros para o planejamento da ação, o que foi questionado, né, pelas testemunhas que a gente entrevistou e tudo mais. Mas está aqui. O que a gente tem de fato é a conclusão de que não há vínculo provado desses 50 mil na conta do Adélio. O Joaquim de Carvalho, que é o jornalista que está lá no portal 247, trouxe para a gente que o Adélio Bispo tinha uma reserva financeira na conta, coisa de 8 mil reais ou 6 mil reais, se eu não estiver enganado, o que era um montante grande para quem ganhava o que ele ganhava como garçom e como servente, fazia os biquinhos dele, mas não tinha 50 mil. Né? Ninguém tem a prova desse depósito. Então, ficou um negócio muito esquisito com a facada. A direita doida para saber se era o PT que estava envolvido na morte do Bolsonaro. E a esquerda doida para falar que aquela facada foi falsa, foi ensaiada, que aquilo tudo não aconteceu,
que o Bolsonaro já tinha um câncer pré-existente no estômago e ele ia fazer uma cirurgia de qualquer forma, e acabou forjando a facada e indo para a mesa de cirurgia e assim aumentando a popularidade dele. O mesmo aconteceu agora na questão do Donald Trump. Muita gente da direita americana questionando, né, a própria direita brasileira trouxe aqui que o assassino foi assassinado, né? Então, a gente não pode usar esses termos. No jornalismo, o cara que é um atirador, né, que tentou matar um presidenciável, ele é um homicida em potencial. Agora, o atirador de elite que está ali para eliminar, ele não é um assassino. Ele é um eliminador de ameaças, né? Tanto que ele só atirou depois que o suposto não, o candidato a homicida, que graças a Deus não conseguiu matar o Trump, que seria uma tragédia mundial, assim como a gente está acompanhando as eleições da Venezuela, ele só atirou, né, no Thomas Crow lá, como é que é o nome dele lá, o assassino, vamos pra gente contextualizar isso. Atirador Trump. É o Thomas... Cadê ele? Atirador na Pensilvânia, babá, cadê ele? Tentativa, Fox News. Só pra gente pegar o nome dele certinho, pra gente não... Thomas Matthew Crooks, né? Thomas Matthew Crooks, ele errou o tiro no Trump e foi eliminado. Então ele não foi assassinado, ele foi morto, né? Ele era um cara disposto a se tornar o assassino do candidato à presidência pelo lado dos republicanos lá nos Estados Unidos, que é o Donald Trump, né? E era um representante dos democratas. Então a esquerda sempre traz essa narrativa de a direita está armando, né? E aí depois surgiu lá o Nicolás Maduro tentando forjar uma explosão, com o cara apertando o dispositivo do lado dele, fica chato pra caramba, né? Porque eu acho que não pode cair por esse lado a política. Ter que forçar um atentado e sobreviver o candidato para ganhar? O povo precisa disso para abrir o olho? Será que é tão... Vocês estão subestimando tanto a inteligência do eleitor dessa forma? Vocês têm que ficar fazendo teatrinho de quase morte agora? Eu acho que não é assim que funciona, né? Lá atrás a gente viu o Kennedy sendo assassinado, muita gente falando que não era o Kennedy, que era um boneco. Poxa vida, que limite que chega, né? Que limite que chega o fanatismo político. Então a gente da mesma forma não pode sair atribuindo crimes à pessoa sem ter prova. E não há prova nenhuma da vinculação do Jean Willis com o Adélio Bispo. Então, só respondendo os comentários que vocês trazem, ele se hospedou na mesma pousada do Adélio. Não tem prova. Ele mandou 50 mil na conta do Adélio para pagar advogado. Não tem prova. Da mesma forma que a esquerda não consegue provar que aquilo tudo foi um ensaio, né, e tá lá a cicatriz na barriga do Bolsonaro. Então, a gente tem que partir com a verdade. Se for ficar partindo aqui com teoriazinhas da conspiração, aí eu pego meu diploma de jornalismo, eu rasgo, né, e monto um canal de fofocas e temas sensacionalistas. Não é a proposta. A proposta é que você venha para cá para a gente debater ideias, né, colocando, se você tem alguma informação, você tem todo o direito de colocar aqui no comentário, Thiago, eu tenho informação, né, me contate, né, me chama no privado aí do canal, eu vou atrás de você, marco seu arroba no Instagram, me traga informações, mas tem que ser informação, não papo de banco de praça, tá? Aqui não é isso. Aqui temos um jornalista que está aqui dedicando tempo a termos um Brasil mais limpo. Então vamos trabalhar dentro da verdade, dentro das 4 linhas da informação, tá bom? Isso que eu peço para você. Quem não deixou joinha, deixa, ainda dá tempo. Faça o seu comentário aqui se você quer um Brasil mais limpo, se você ficou com alguma dúvida das matérias que a gente trouxe, tá? É muito importante. E se você tem algum tema sugerido aí para a gente reagir, manda aqui o link que a gente vai atrás. Eu leio todos os comentários de vocês, é um prazer muito grande estar aqui sendo esse representante, sendo a sua voz aqui no YouTube, tá bom? Muito bom, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e até o próximo vídeo.